O Bahia começa a semana de preparação para o jogo contra o Inter com uma folga. Também descansar é uma maneira de treino. Fala galera do YouTube, beleza? Começando a sua segunda-feira, eu sou o João Luiz, e o nome desse canal é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Peço humildemente nessa segunda-feira que você deixe aí o seu like, que você se inscreva, que você mande nos grupos, que você me siga nas redes sociais, está na descrição, e que você mande aí um Pix para que a gente possa continuar mais motivado, ou se torne membro, ou deixe um valeu demais, coisas que ajudem financeiramente este canal a sobreviver. É importante entender por que o Bahia começa a semana com o pijama training, ou seja, uma folga. Já folgou no domingo, folga na segunda e volta a trabalhar na terça-feira às 9 da manhã. Todos os treinos do Bahia de terça a sábado são às 9 da manhã, em um turno no CT Evaristo de Macedo, com a viagem no sábado, meio-dia, para Porto Alegre. O Bahia entra em campo contra o Inter no domingo às 4 da tarde, e a gente vai ter jornada aqui no canal para falar de Bahia e Inter. E essa semana não vai ser tão recheada de lives quanto eu pensava, porque a gente vai dar também uma pausa aqui no canal para poder repensar as estratégias e de como a gente está fazendo esse conteúdo. Provavelmente sairá mais conteúdos em vídeo do que conteúdos em live, mas eu mantenho vocês informados a respeito disso. Crise muito grande lá no Sul. O Grêmio ganhou do Internacional e o sentimento lá é que é vergonhoso para todos. Lá, o William Thomas, que foi o diretor, o executivo de futebol, ele foi o representante da direção para falar sobre o futuro de Mano pela quinta derrota consecutiva na temporada, dessa vez para o Grêmio, por 3-1 lá na Arena do Grêmio. E ele não garantiu a permanência de Mano Menezes, ou seja, Mano Menezes está balançadíssimo. Pode ser que o Inter mantenha o treinador e que o jogo contra o Bahia seja um ultimato ao técnico, mas aí a gente precisa pensar a respeito disso. O jogo do Grêmio contra o Inter foi um jogo que eu assisti porque eu gosto muito de Grenal, acho um jogo fantástico, acho um clássico fantástico. Ele foi dominado pela equipe gaúcha, pela equipe vermelha lá do Sul. A gente viu um Inter muito proativo, com mais bola, e um Grêmio mais efetivo, fazendo gols. O Inter meteu bola na trave, bola na área, fez o caramba e não conseguiu vencer o jogo. E o Grêmio foi lá e fez 3 gols e mandou no jogo e foi senhor da partida. O Grêmio, o Inter, entra num viés de queda brutal, né? O Mano vê a evolução no time, acha que o time vai melhorar durante o tempo, acha que as coisas precisam funcionar, mas a gente encara esse jogo ele vai encarar o jogo contra o Bahia como uma decisão. O Inter vai precisar vencer jogos por outras competições e vai tentar fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível, mas o clima de crise lá para os lados vermelhos do Rio Grande do Sul é terrível. O Inter tem jogo contra o Bahia no domingo, e é o jogo da 8ª rodada, e é um jogo que diz muito para as pretensões da equipe colorada, mas vai jogar lá na Venezuela contra o Metropolitano na quinta-feira às 9 horas da noite, e a gente tem que ficar de olho nesse jogo para saber o que o Colorado vai fazer nessa competição. De certo o Bahia está em modo pijama training, vai descansar para poder voltar e reorganizar as ideias. Vai ter a volta de Rezende e Canu, que cumpriram suspensão automática depois da derrota para o Flamengo. Vai ter a avaliação de Iago e Matheus Bahia para saber se os mesmos voltam a ter condição de trabalho. Se e somente se Renato Paiva resolver não inventar, ele deve mandar a campo o mesmo time que jogou contra a equipe do Santos. E aí, Tassiano seria a bola da vez em ser poupado e ficaria de fora da equipe, dando lugar a Rezende e a Cefedo na volância, com o Canu na direita, David Duarte no centro e Vitor Hugo na esquerda,
com Chaves, Jacaré, ou com Chaves e Jacaré nas laterais, ou Rian e Jacaré nas laterais, com Caule no meio, com Everaldo e Biel na frente. Esse deverá ser o Bahia para jogar os dois jogos que se sucedem, mas ele também pode botar Rezende e Tassiano, e eu acho que deveria ser a opção mais provável. Por quê? Porque Tassiano não joga na quarta-feira contra a equipe do Santos pela Copa do Brasil, embora esse jogo seja daqui a 11 dias para poder chegar a jogar esse jogo, 10 dias, esse jogo na Copa do Brasil. Então, ele pode colocar Acevedo e Rezende para fazer o mesmo meio de campo e ver se essas coisas vão funcionar com essa mesma proteção. Se ele optar por Rezende e Tassiano, ele dará uma liberdade maior a Tassiano para poder armar o jogo. Eu, particularmente, gosto mais da ideia de ter dois perdigueiros para poder roubar essa bola e dar dificuldades ao Inter. O Inter teve muita dificuldade no jogo contra o Grêmio, com o 3-5-2 encaixado de Renato, com 3 zagueiros, com 2 volantes pegadores, 2 alas muito agudos e Luizito Soares numa noite inspiradíssima. Mesmo com um a menos, a equipe gremista conseguiu suplantar a equipe colorada e vencer o jogo com um placar até de largo alcance, porque ficou sem Kahneman expulso. Mas Renato reajustou a zaga, puxou 2 zagueiros, recuou os 2 alas para virarem laterais, e aí o time ficou com um desenho interessante, explorando os contra-ataques, fechadinho, jogando bola nos homens rápidos para poder vencer o jogo contra a equipe lá de Mano Menezes. Mano Menezes, que é um nosso velho conhecido e é um cara que faz um futebol reativo e que com o Inter não tem tido sorte, só marcou 5 gols nesse Campeonato Brasileiro, um deles contra a equipe do Grêmio no jogo de domingo. Então a gente precisa olhar o Grêmio e tomar o Grêmio como exemplo para o Grêmio fazer as coisas da melhor maneira possível, para fazer igualzinho ao Grêmio e nós vencermos a equipe do Inter fora de casa. É impossível? Não, não é. Mas é importante a gente avalizar o futebol que a gente joga e fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira. O momento do Inter dentro de campo é terrível. O Inter ocupa a 14ª posição e perdeu os últimos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, a gente está aí a 3 jogos sem vencer. O Inter está 4 jogos e contando. E a equipe colorada fez apenas 5 gols e tomou 11. Um gol a menos que o Bahia, que tomou 12, mas o Bahia fez 9 gols. Então, é um jogo que é para ser jogado e é um jogo que o Bahia pode e deve fazer um jogo mais conservador em parte e atacar e ter opções no banco para poder mudar a história do jogo. Quando eu falo opções, é Tassiano para poder entrar no lugar de um Acevedo cansado, Ademir fresco para entrar no lugar de Biel, ter um Chaves para poder entrar no lugar de Rian, um Rian para entrar no lugar de Chaves, e por que não? E ter também uma opção para o ataque, e aí um Mingote, né? Como ele está usando muito Arthur Salles e Kaique, tentar recuperar esses jogadores. Uma coisa que eu achei peculiar foi Mugni fazendo treino físico. Depois do jogo, todo mundo foi embora, Mugni correndo na Fonte Nova sozinho, fazendo com o preparador físico, treino físico para poder manter-se em forma. Por que não tentar recuperar Mugni? É um papo que a gente vai ter em um outro momento. Deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe, mande nos grupos. Eu quero ter essa conversa com vocês durante essa semana no que é de melhor para o Bahia, para esses 2 jogos fora. O nome do peixe é Pinote. Eu fui. Tchau, tchau.